O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós temos a alegria nessa noite de nos reunirmos para celebrar o mistério da nossa fé, para nos alimentar da palavra do Senhor, sermos instruídos também na sua palavra. Hoje, nesta Eucaristia, nós rezamos por todos os amigos da misericórdia que acreditam nesse projeto de evangelização e assumem o compromisso de fazer o reino de Deus se manifestar de maneira muito concreta através das ações que esta comunidade realiza em favor de tantos irmãos e irmãs. Mas hoje nós estamos celebrando também a festa de Nossa Senhora com o título de Guadalupe, padroeira da América Latina. E a liturgia da palavra hoje nos convida a meditar sobre a figura dessa mulher que soube viver o apelo de Deus, que soube compreender de fato qual a sua missão e nos deixa tantas lições, nos deixa um patrimônio espiritual grandiosíssimo. A figura de Maria dentro da construção da história da salvação é muito nítida. Nós vamos percebendo a maneira como Deus vai usando esta mulher e a maneira como ela vai se deixando ser conduzida pelo Senhor. Maria tem sempre um olhar de ternura. À medida em que ela rompe com a sua vontade, com os seus desejos, ela permite que a vontade de Deus se faça concreta, que o desejo de Deus seja concreto dentro da sua vida. E ela entende de uma maneira muito clara a sua missão de levar a esperança, não só para Israel, mas levar a esperança para todas as nações. Maria trazia a maior de todas as esperanças. Maria trazia consigo a promessa por excelência de Deus a Israel. Ela trazia a salvação para ser comunicada à humanidade. Quando nós visualizamos a figura de Maria dentro do caminho da história da salvação, nós vamos encontrar um modelo de seguimento a Deus. Maria é para nós um modelo muito concreto. À medida que nós olhamos para o seu testemunho, à medida em que nós olhamos para a sua vida, nós vamos entender o que é fazer a vontade de Deus. Maria nos ensina a fazer a vontade de Deus sempre. A sua presença é sempre nos convidando a fazer a vontade de Deus. O seu slogan de vida é esse. Maria nos convida sempre a fazer a vontade de Deus. Nas bodas de Caná,
ela traduz isso de uma maneira muito clara, quando ela diz às pessoas que estavam ali em volta de Jesus: fazei tudo o que ele vos disser. Maria está ensinando a comunidade a fazer a vontade do Senhor. E quando nós olhamos para Maria, é isso que ela diz para nós. O grande testemunho dela é nos ensinar sempre a fazer a vontade de Deus. Nós acompanhamos hoje o texto do Evangelho que narra Maria indo à casa de Isabel. Ela sai de Nazaré e ela se dirige à região montanhosa da Judéia, numa distância de mais de 40 quilômetros de Nazaré, aonde se localiza o lugar onde morava Isabel, nas proximidades já de Jerusalém. E ela se dispõe a estar com essa mulher, que precisa também ser fortalecida, que precisa também de cuidados. Então a maneira como Maria vai se manifestando é sempre uma presença atuante. Ela traz sempre uma palavra da parte de Deus ao nosso coração. Todas as vezes que Deus quis utilizar Maria, foi sempre trazendo esperança ao coração de muitas pessoas. E a sua missão de intercessora, a sua missão de mãe de toda a humanidade, a fez também presente em muitas nações, trazendo o bálsamo do amor de Deus aos corações feridos. Há sinais muito concretos da presença de Nossa Senhora ao longo de toda a história da comunidade cristã. Há uma presença muito atuante em vários momentos da história, confirmando aquilo que ela de fato é, a grande intercessora que intercede pelos seus filhos. E um desses sinais e dessa presença muito concreta e atuante, uma presença que transforma realidades, é a história da sua presença no México, quando ela aparece a Juan Diego, nas montanhas do México. Assim como o Evangelho diz que Maria subiu as montanhas da Judéia para visitar sua prima Isabel, da mesma forma no ano de 1531, Maria também sobe as montanhas do México para comunicar esperança àquele povo sofrido. A presença de Maria no México e na América Latina é uma presença muito transformadora, porque o sinal da presença de Maria trouxe mudanças muito concretas na história social desse povo, e um desses sinais é o que acontecia de fato no México, e de maneira muito particular no meio das comunidades indígenas, do povo asteca, de maneira muito concreta, porque havia uma opressão muito grande e uma idolatria em torno de uma deusa asteca, que levava numerosos homens e mulheres a serem oferecidos em holocaustos a essa deusa. Homens eram mortos, mulheres eram mortos e oferecidos a essa deusa. A presença de Maria dentro dessa realidade mudou completamente essa história. Um povo que vivia sobre a opressão mesmo da idolatria, que tinham suas vidas rompidas por causa de um culto que não gerava vida, mas de um culto que trazia morte, que aprisionava as pessoas. A presença evangelizadora da Igreja Católica no México, que veio através dos missionários espanhóis, dos franciscanos que vieram da Espanha, trouxe também a presença da esperança de Deus a esses povos, que a partir dessa experiência de Juan Diego com Nossa Senhora, mudou completamente a história daquele lugar. Em pouco tempo, depois desse acontecimento, 8 anos depois, as comunidades indígenas, o povo asteca, já havia mais da metade se convertido ao cristianismo. Tinham se convertido ao Evangelho de Jesus Cristo e agora experimentavam vida, eram alcançados pelo reino de Deus.
É muito significativo a maneira como Deus vai trazendo Maria, a maneira como Ele vai atuando através dessa mulher, é sempre trazendo essa libertação. Maria no México esmaga completamente a deusa asteca, destrói completamente um culto de morte, para nesse lugar ser levantado um culto de vida. Nas montanhas do México, Maria pede ao anjo, ao menino Juan Diego, ao jovem Juan Diego, que se dirigisse ao bispo daquela diocese e que ela desejava que ali naquele lugar fosse levantado um grande santuário, para que ali fosse promovido de fato o verdadeiro culto a Jesus, para que naquele lugar as pessoas pudessem conhecer de uma maneira muito concreta Jesus Cristo. Depois de algumas resistências, acontece um grande milagre, como assim é chamado na história de Guadalupe. Minha primeira aparição de Nossa Senhora a Juan Diego se deu no dia 9 de dezembro de 1531. E nessa aparição, falando na língua asteca, Nossa Senhora disse para Juan Diego: por que o teu coração está aflito? Por que tu choras? Porque o teu coração está angustiado? Por acaso não sou eu a tua mãe? E Maria diz para Juan Diego que a misericórdia de Deus é muito maior do que aquela situação que estava afligindo o seu coração. O tio de Juan Diego estava muito enfermo e ele descia da montanha para buscar ajuda na cidade, e no caminho ele é surpreendido com a visita de Nossa Senhora, que diz exatamente isso. É a mesma palavra que Maria usa quando ela se manifesta por vontade de Deus, é sempre trazendo paz, é sempre dizendo: Deus está conosco. E em meio às situações de luta que nós vivemos, nunca podemos perder a esperança, nunca podemos perder essa realidade, essa ideia de que Deus caminha conosco. E Nossa Senhora manda que o índio desça até a cidade, comunique. De imediato, os religiosos daquele lugar não acreditaram, mas pediram um sinal. E em um segundo momento, Nossa Senhora manda o índio subir em um lugar da montanha para colher flores. Não era época de flores no México, e de maneira particular naquelas montanhas geladas. E o índio, quando sobe, encontra flores, e ele colhe essas flores, coloca no seu manto, e Nossa Senhora manda ele entregar essas flores ao bispo. Quando o índio chega diante do bispo e diz: olha, Nossa Senhora, ela mandou o sinal que o Senhor pediu, está aqui no meu manto. Quando ele abre o manto, que deixam as flores cair, todas as pessoas que estavam naquele lugar, naquela sala, viram o desenho da imagem de Guadalupe estampada no manto de Juan Diego. Na história dessa aparição, é relatado como o grande milagre. O bispo acreditou. E naquelas montanhas foram construído um grande santuário dedicado a Nossa Senhora. A partir desse momento, o povo do México teve um momento de grande paz, uma atmosfera de reconhecimento da pessoa humana. Houve, de fato, uma libertação da opressão do povo indígena no México. A presença de Nossa Senhora traz sempre a libertação de Deus. Por isso que a igreja, quando nos ensina acerca de Nossa Senhora como uma grande intercessora, é dizendo: pede a ela, porque ela não cessa de interceder por nós. Ela está sempre presente no caminhar da história de toda a humanidade, e ela sempre se manifesta de maneira muito generosa. Há um divisor de águas no México, antes da manifestação de Nossa Senhora, depois da manifestação
de Nossa Senhora. A atuação de Maria naquele país pôde trazer também prosperidade a outros países da América Latina. Nossa Senhora de Guadalupe foi reconhecida pela Igreja como a padroeira da América Latina. Nesse dia, nós rezamos por toda a América. Mais uma vez, recordamos e recorremos à Virgem Maria, no momento em que toda a América Latina enfrenta também sérias crises, seja no campo econômico, como no campo moral, como no campo político. Um desses países, por exemplo, a Venezuela, passa por momentos muito delicados da sua história. E nesse dia de hoje, nós também nessa liturgia, nós somos convidados a orar por todos os países da América Latina, colocar sobre as mãos intercessoras de Nossa Senhora, que ela nos traga graças vindas de Deus, para que nós reconheçamos que o sentido está em valorizar a vida. Nós estamos passando por um momento muito crítico. Quase todos os países da América Latina passando por crises muito sérias, crises sociais, onde os valores humanos não são respeitados. Então hoje nessa liturgia, no dia em que nós estamos celebrando a padroeira da América Latina, nós queremos pedir que através da intercessão dessa grande mulher, a misericórdia de Deus possa descer sobre a consciência daqueles que nos governam, desses homens que promovem a injustiça entre nós, desses homens que nós elegemos como os nossos líderes, mas que na verdade muitas vezes descumprem o seu papel, não assumem com responsabilidade e acaba levando as nossas nações a crises como essas que nós estamos vivendo, inclusive, por exemplo, no Brasil. Queremos colocar diante das suas mãos intercessoras que toda a América Latina seja coberta com o seu manto de misericórdia, que ela nessa noite, em todas as igrejas do mundo inteiro, em todas as igrejas católicas, em todos os continentes, rezam hoje pela América Latina. Há um clamor em toda a igreja nesse dia, por toda a América Latina, para que de fato nós tenhamos os nossos direitos respeitados. Quantas pessoas tiveram que sair de seus países de origem, tiveram que deixar suas histórias, suas culturas, suas famílias, porque não conseguem mais viver naquele país que não dá as devidas condições para um ser humano sobreviver. Hoje nós rogamos a Nossa Senhora de Guadalupe que nos ajude, que nos dê força para nós não desanimarmos, mas que ela recorra ao Espírito Santo como esposa, porque Maria é a esposa do Espírito Santo, e nós pedimos o seu esposo, o Espírito Santo, que modifique a consciência gananciosa desses homens que nós elegemos como os nossos líderes. Nós pedimos o Espírito Santo que venha e que refaça suas vontades e desejos, e que olhem para nós, respeitando os nossos direitos. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos, a Casa da Misericórdia. Fale conosco, 3521-4151. 3521-4151.